Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, olha, a gente vai embarcar numa viagem fascinante, viu? Vamos olhar como a humanidade aprendeu a navegar e a entender o mundo ao longo do tempo. Isso mesmo. A nossa base é uma análise assim bem instigante que a gente recebeu, um material denso que olha para os instrumentos de navegação e para a própria evolução do conhecimento, e propõe uma divisão interessante em espaços antropológicos. É uma proposta bem rica, né? Sem dúvida. Então, qual que é a nossa missão hoje? É desvendar esses 4 espaços que o material descreve: a terra, o território, a mercadoria e, por fim, o conhecimento. A gente vai investigar as ferramentas que definem cada um, sabe? Desde aquela orientação ancestral dos primeiros navegadores até essas paisagens de informação super complexas que a gente vive hoje. Certo. Bom, vamos lá. Vamos desconstruir isso. Ótima colocação. A gente pode pensar nisso como uma jornada, né? Olhando para as lentes que a gente usa para ver e para se situar no espaço. Lentes, gostei disso. E não só o espaço físico lá fora, mas também o espaço das ideias, do saber, entende? O ponto central do material é justamente como essas lentes e essas ferramentas, elas não só descrevem, mas elas também, constroem a realidade que a gente percebe e na qual a gente age. Certo, elas moldam a nossa percepção. Então vamos começar pela raiz, pelo conceito mais antigo que o material traz: a Terra. Sim. O texto leva a gente para a navegação ancestral. Pensa em figuras como Ulisses, na Odisseia. Como era esse espaço primordial? O que significava navegar, conhecer naquele mundo? Olha, era um mundo que funcionava de um jeito bem diferente do nosso, fundamentalmente qualitativo. A navegação, que o texto chama de feita pela estima, dependia muito da experiência prática, sabe? Do saber acumulado no corpo, na memória. Estima. Tipo no olho, na experiência. Exato. Não era sobre coordenadas abstratas, como a gente pensa hoje. Era sobre reconhecer singularidades. Aquele recife perigoso ali, a cor da areia do fundo num certo ponto, sabe? Uma árvore específica na costa, como os ventos se comportavam naquele lugar. Pontos de referência bem concretos, então. Concretíssimos. E a Odisseia é citada como um exemplo perfeito disso. Não é um mapa, né? É uma narrativa, uma história. Uma história? Sim, uma história que organiza um conjunto de viagens possíveis, cheia de encontros únicos, perigos específicos, lugares com nome, com história própria. Quer dizer, então, que a ferramenta principal não era um mapa no sentido moderno, como a gente conhece, com linhas e tudo mais, mas era a própria história, o relato? Isso. Passado de boca em boca, talvez compilado. E os famosos portulanos? Onde que eles entram nisso? Exatamente nesse ponto. A narrativa era um mapa. E os portulanos, segundo a fonte, eram justamente isso, compilações escritas desse conhecimento prático acumulado. Ah, então não era um mapa visual como imaginamos. Não davam aquela visão geral do mundo, tipo uma foto aérea, sabe? Funcionavam mais como um guia passo a passo. Tipo um roteiro? Isso, um roteiro. Saindo de tal porto, siga naquela direção por tanto tempo até avistar tal marca na costa. Depois vire para lá. Quase como bancos de dados de texto derivados de incontáveis relatos de viagens. Entendi. A navegação era descrita como tátil, quase como costurar um caminho, juntando retalhos de viagens anteriores, sempre em contato com pontos conhecidos na terra ou na costa. Tátil? Interessante isso. E é curioso que até a bússola, né? Apesar de apontar para o norte magnético, é vista aqui como uma ferramenta ainda terrestre. Mesmo sendo magnética, por quê? Porque ela se orienta por um ponto singular, mesmo que móvel, mas um ponto da própria Terra. Não é uma referência externa, celeste, abstrata. Ainda está ligada ao mundo físico imediato. Faz sentido. E o conhecimento em geral, para além da navegação? Também era assim, transmitido por histórias? O material até menciona algoritmos, isso soa tão moderno, né? Pois é, mas é um ponto-chave. Sim, o relato era a base de tudo. E a fonte usa o termo algoritmo de um jeito bem específico, mais amplo do que a gente usa hoje para computação. Como assim, mais amplo? Pense em algoritmo aqui como, uma sequência ordenada de ações para atingir um fim prático. Pode ser um ritual religioso, uma técnica de artesanato, o passo a passo para construir uma canoa.
Ah, tipo uma receita de bolo. Exatamente. Funcionavam como narrativas práticas. A validação não era uma prova matemática formal, era pura eficácia. Funciona. Leva ao resultado que a gente quer. Se o pão cresceu, a receita tá certa. Isso, como uma receita de pão passada por gerações. O que se conhecia, o objeto de conhecimento nesse espaço da Terra, era o que o texto chama de devir começo eterno. Devir começo eterno. Explica isso. É a ideia da constante repetição e variação da experiência e da sua narração. Um conhecimento vivo, sabe? Que está sempre recomeçando, se adaptando, sendo recontado. Uau! Fascinante essa ideia do conhecimento como uma narrativa prática, sempre viva. Mas aí, né, vem uma virada de chave, uma coisa monumental, ali na época das grandes navegações. Sim, uma transformação radical. De repente, não era mais só seguir a costa ou as rotas conhecidas. Era se lançar no desconhecido, no mar aberto. Como é que a forma de navegar e, imagino, de conhecer mudou aí? Aqui a coisa fica mesmo interessante. Esse é um momento de emergência do que a fonte chama de território. A grande mudança foi parar de depender só do reconhecimento das marcas terrestres. Daquela navegação tátil. Exato, e passar a usar instrumentos como o quadrante e o astrolábio para tomar a estrela. Tomar estrela. O que isso significa na prática? Significa medir a altura de astros à estrela polar, o Sol ao meio-dia, e com a ajuda de tábuas astronômicas calcular a latitude. O ponto crucial aqui é que isso criou pontos de referência abstratos. Abstratos. Como assim? Definidos não por algo que você vê na Terra ali na sua frente, mas por coordenadas celestes que são projetadas sobre o planeta. Uma linha imaginária no céu que corresponde a uma linha na Terra. Ah, entendi. Então, o espaço deixou de ser essa coisa concreta, cheia de histórias e marcas únicas, e virou uma abstração matemática. Exato. Menos sobre sentir o caminho e mais sobre calcular, localizar pontos numa grelha invisível. Precisamente. Foi essa abstração que tornou possível e até necessária a criação dos mapas quadriculados, com linhas de latitude e longitude cortando o mundo inteiro. Que são os mapas que a gente mais conhece hoje. Sim. E eles foram substituindo gradualmente os portulanos, que só descreviam rotas específicas. A Terra, como o texto diz de um jeito bem poético, passou a ser fixada por um céu. Fixada por um céu. Que imagem forte. Né? Ou seja, organizada por uma ordem que vinha de fora, sistemática, transcendente, imposta de cima. A geometria virou a linguagem fundamental para descrever e conhecer o mundo. A matemática tomando conta. Totalmente. A fonte até usa a história clássica de Tales de Mileto medindo a altura da pirâmide. É um exemplo perfeito dessa sobreposição. Como assim? Pensa bem, a Terra física, a pirâmide, sendo medida e compreendida através de quê? Do céu astronômico, a posição do Sol, o tamanho da sombra. Do céu do Estado, a autoridade do faraó, o poder que talvez tenha encomendado a medição. E do céu das ideias, o teorema geométrico abstrato que permite o cálculo. Genial essa conexão. E aí vem Galileu e diz que o livro da natureza está escrito em caracteres geométricos. Exatamente. Fecha perfeitamente. É a consolidação dessa visão de mundo. E para ilustrar a diferença brutal entre essa visão do território e a anterior, da Terra, o texto traz aqueles exemplos clássicos, né? O paradoxo de Zenão, Aquiles e a tartaruga. Isso. E o agrimensor Cana, do Kafka. Exato. No espaço abstrato do território, o movimento é pensado como uma sequência infinita de pontos estáticos imóveis. Tipo frames de um filme. Perfeito. Por isso, na lógica do paradoxo, Aquiles nunca alcança a tartaruga, matematicamente falando, porque sempre existe um ponto intermediário infinitesimal. Mas na vida real, na Terra, claro que ele passa. Óbvio. E o agrimensor K, no romance do Kafka, é essa figura trágica, né? Ele está preso nesse território conceitual do castelo. Ele busca uma conexão, uma entrada, um reconhecimento que nunca chega. Ele não consegue acessar o lugar de verdade. Exato, ele é incapaz de realmente tocar ou pertencer à terra concreta da aldeia. Ele está perdido nas regras abstratas, na burocracia, no sistema pessoal do território. Que angústia. Bom,
Viajando mais para perto da nossa era, a análise nos apresenta o terceiro espaço, a mercadoria. Uhum. O que caracteriza esse novo ambiente? A geometria já não dava mais conta. Parece que não. A característica central aqui é o fluxo. Um fluxo incessante generalizado. Tudo se move, tudo flutua muito rápido. Bens, capitais, preços, dados, informações, até opiniões. Tudo líquido, né? Como dizia o Bauman. Exatamente. Não existem mais aqueles pontos fixos da Terra, nem aquela grade estável e transcendente do território. O texto descreve como um oceano turbulento, governado por um céu incerto da conjuntura. Céu incerto da conjuntura, boa definição para a volatilidade de hoje. Totalmente. Onde tudo é volátil, interconectado, quem nunca se sentiu meio perdido nesse mar de informação e mudança constante que a gente vive? Todo dia. Mas espera aí. Se a gente não tem mais as marcas na costa da Terra e nem as estrelas fixas no céu do território para nos guiar, como é que a gente navega nisso? Que ferramentas surgem para lidar com esse fluxo todo? Boa pergunta. A resposta que a fonte aponta é o desenvolvimento da estatística e da teoria das probabilidades. Ah, os números de novo, mas de outro jeito. De outro jeito. E olha que interessante. Elas surgem e se desenvolvem a partir do século XVII, justamente quando o capitalismo mercantil e financeiro está se expandindo. Faz sentido, precisavam medir os riscos, os mercados. Exato. Essas ferramentas matemáticas, elas não buscam mais pontos fixos. O objetivo delas é encontrar padrões no fluxo. Padrões no caos, aparente. Isso. Elas criam mapas móveis desse espaço dinâmico. Índices de preços, médias de mercado, curvas de tendência, taxas de juros, previsões de risco, elas ajudam a encontrar alguma ordem, alguma orientação no meio daquela confusão dos grandes números. Mas imagino que com limitações importantes. O texto deve alertar para isso, né? Sim, e são limitações cruciais que a fonte faz questão de sublinhar. A estatística, pela própria natureza dela, tende a agregar, a nivelar as coisas. Junta tudo numa média. Pois é, e aí tem uma ironia, né? A ferramenta que a gente inventa para entender a massa acaba, de certa forma, apagando o rosto de quem está nela. Esconde as histórias individuais. Exatamente, ela mascara as singularidades, as trajetórias únicas, reduzindo qualidades complexas a quantidades que a gente consegue manipular. Quantifica tudo. E a própria etimologia da palavra, como nota o texto, aponta para isso. Estatística como a ciência do Estado, focada nos grandes agregados populacionais, econômicos. Para governar, para controlar. Exatamente. E o objeto de conhecimento que surge nesse espaço reflete essa dinâmica toda de fluxo, energia, transformação. Não é só economia, não. O que mais? Pensa na termodinâmica, que nasceu com as máquinas a vapor, com a necessidade de entender as transformações de energia na Revolução Industrial. Energia como fluxo. Perfeito. Pensa na teoria da informação do Shannon, que lida com a circulação de signos, com o ruído, com a probabilidade da mensagem chegar. Informação como fluxo também. Isso. E até a física mais moderna, dos processos complexos, do caos, dos fractais. Todas elas lidam com sistemas que estão em fluxo e em constante transformação. Entendi a conexão. E o texto descreve esse espaço da mercadoria metaforicamente como um lugar muito ruidoso, auditivo. O barulho das bolsas de valores, as frequências das modas que vêm e vão, o clamor das multidões, o ruído da mídia. Muita informação, muito barulho. Muito. E isso levanta uma questão bem importante, né? O quanto essa visão do fluxo, que é muito quantitativa, consegue captar o sentido, o significado por trás disso tudo. Essa pergunta é o gancho perfeito para o último espaço que o material explora. O espaço do conhecimento. Exato. O que torna ele diferente dos outros? Pelo que você falou, parece que agora o próprio conhecimento virou a entidade flutuante. É exatamente essa a ideia central. Nesse quarto espaço, o que está em fluxo constante, o que depende totalmente do contexto, é o próprio saber. O próprio conhecimento é líquido agora. Pode-se dizer que sim. O valor de uma informação, como ela se organiza, a relevância dela, tudo isso muda muito rápido com a cultura, com os projetos, com as necessidades de quem está buscando
ou produzindo conhecimento naquele momento. Entendi. E aí o desafio fundamental aqui é descrito como uma espécie de círculo vicioso ou virtuoso, talvez. Como é que a gente organiza o organizador? Como a gente pode conhecer o próprio ato de conhecer? Metaconhecimento. Isso. O texto fala em desenvolver um conhecimento sobre o saber. Ok. Então, se o próprio mapa do conhecimento está sempre mudando, feito areia movediça, a gente precisa de ferramentas diferentes de novo, né? Com certeza. O texto propõe algo chamado cinemapas. Soa quase como cinema mesmo, um filme do conhecimento. A ideia é ver a coisa toda em movimento, as ideias evoluindo em vez de uma foto estática. É uma ótima analogia. Os cinemapas são propostos exatamente como isso, mapas dinâmicos e, o ponto crucial, qualitativos. Qualitativos, não quantitativos como na mercadoria. Exato. São desenhados para navegar nesse espaço do conhecimento, eles abandonam aquelas grades fixas do território e também as médias estatísticas da mercadoria. E o que eles mostram, então? O objetivo é visualizar relações complexas, atributos diversos e, aqui vem o qualitativo, representados não por números, mas por ícones, por signos únicos, dentro de um universo de informação que está sempre se reconfigurando. Ícones. Tipo símbolos. Isso. E mais, esses mapas não são estáticos. Eles são gerados e evoluem com a interação de um intelecto coletivo. Intelecto coletivo. As pessoas que usam o mapa. As comunidades que usam e produzem aquele conhecimento. O mapa reflete a atividade delas. Parece incrivelmente complexo, mas poderoso também. Como funcionaria na prática? Como alguém usaria um cinemapa desses? Imagina poder visualizar não só o que se sabe sobre um tema, mas como as diferentes ideias ou campos de saber estão conectados. Ver as pontes entre as áreas. Exato. E mais, como essas conexões mudam com o tempo. Quais ideias estão ganhando força, quais estão perdendo relevância, onde estão os pontos de debate mais quentes. Ver a dinâmica do conhecimento. Isso. O mapa não é uma imagem parada. O filme da transformação dele é a informação-chave, como você bem colocou. E os usuários? Os usuários poderiam ver essas dinâmicas, seguir a evolução dos conceitos e até se localizar nesse mapa, de acordo com seus próprios interesses ou contribuições. Se ver dentro da paisagem do saber. Exatamente. A ideia é permitir uma compreensão que seja compartilhada e facilitar a colaboração, a estratégia em campos de conhecimento que são, por natureza, fluidos, contestados, vivos. Então, a meta final aqui é conseguir navegar o próprio significado das coisas. Bingo! Não só onde elas estão, território ou quantas são mercadoria, mas entender o porquê e o para quem algo importa. Exatamente. O objeto de conhecimento aqui é a significação, a construção de sentido e, junto com isso, a própria liberdade de criar, de recombinar conhecimento. Liberdade. Sim, explorada por esses intelectos coletivos em diálogo constante com seus mundos, com seus contextos. Por isso, esse espaço exige ferramentas radicalmente diferentes. Ferramentas antigas não servem mais. A fonte argumenta que elas têm dificuldade aqui e faz uma crítica interessante. Pega o estruturalismo, por exemplo, que busca estruturas fixas, permanentes. Típico do território. Isso, ou as estatísticas, focadas nos agregados. Sabe, mercadoria. Ou mesmo a IA mais clássica, muitas vezes baseada em lógica quantitativa, em padrões numéricos. Derivadas dos dois. Exato. A crítica é que essas ferramentas frequentemente ignoram o contexto prático onde o conhecimento é usado. Elas achatam a singularidade, colocando tudo em categorias gerais, ou falham em capturar o significado como algo vivo, algo ligado à ação, à relevância para alguém. O significado pragmático. Isso! O conhecimento, nesse espaço, não é mais visto como uma observação neutra, distante, objetiva. É participação engajada. Descobrir e criar se tornam quase a mesma coisa. Uau! Que percurso, hein? Começamos com as histórias e as marcas na costa lá da Terra,
Bem concreto. Passamos pelas grades abstratas projetadas do céu no território, A matemática organizando tudo. mergulhamos nos fluxos quantificados pela estatística na mercadoria O mundo volátil dos números. e chegamos nessa tentativa complexa, ainda em construção, de navegar o próprio significado no espaço do conhecimento com ferramentas emergentes como esses cinemapas. Uma jornada em tanto pela forma como a gente conhece. Muda um pouco a forma como a gente vê as coisas, né? Até as notícias do dia. Então, o que isso tudo significa, no fim das contas? Qual o grande aprendizado? Olha, significa fundamentalmente, eu acho que as ferramentas que a gente usa para navegar e para conhecer, elas não são neutras, não são meros instrumentos passivos. Elas nos moldam. Elas moldam ativamente como a gente percebe, como a gente pensa, como a gente age no mundo. Cada um desses espaços antropológicos que o material descreve coevolui junto com seus instrumentos. Ferramenta e visão de mundo de mãos dadas. Totalmente. E a gente viu uma trajetória fascinante, né? Da experiência concreta, local, tátil, para sistemas abstratos, universais, geométricos, depois para a gestão de fluxos massivos, dinâmicos, estatísticos, e agora para o desafio de lidar com a própria produção coletiva e contextual de significado. Parece que a complexidade só aumenta. Aumenta e exige novas formas de pensar, novas ferramentas para a gente conseguir se orientar. Isso deixa um pensamento final martelando aqui, algo para quem nos ouve talvez ponderar, que vai além do material que a gente analisou, mas que lhe inspira diretamente. Manda. Se as nossas ferramentas realmente moldam a nossa realidade e o nosso pensamento de forma tão profunda, que tipo de realidade será que as ferramentas digitais que a gente usa todo santo dia? Pensa nos motores de busca que personalizam tudo, nos feeds de redes sociais que criam bolhas, nos assistentes de IA que aprendem com a gente. Que tipo de realidade elas estão construindo para nós, agora mesmo, dentro desse espaço do conhecimento que ainda está tomando forma? Boa pergunta. Como será que essas ferramentas tão onipresentes já estão esculpindo os nossos próprios intelectos coletivos e a nossa capacidade individual e coletiva de entender o que realmente tem significado no mundo? Fica aí a reflexão.